Saudações, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 com o tema Marcas. Quem vai fazer o estudo para nós é a nossa amiga Patrícia Rose. Bom trabalho, minha amiga. É com você. Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 8 com o tema Marcas. Eu sou Patrícia Rose e farei o estudo com vocês. E como sempre, iniciamos estudando, lendo o capítulo, né? E na epígrafe deste capítulo nós temos: desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quem disse isso foi Paulo, está no livro Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refere à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Bom, vamos esmiuçar, os parágrafos, a essência do capítulo. Quando ele diz todas as realizações humanas possuem marca própria, aí ele cita como casas, livros, artigos, medicamentos, então tudo vai ficando a marca, né? E no espírito, no homem, também é assim. O espírito tem um registro de tudo o que acontece com ele, uma espécie de prontuário, de arquivo. Esse arquivo é chamado de perispírito, que é o envoltório, do espírito, que Kardec denominou com o nome de perispírito. É nele que reside todas as nossas ações. E é por esse prontuário que, semelhante a um hospital, os espíritos superiores, aqueles responsáveis pela nossa encarnação, conhecem, sabem as nossas conquistas, as nossas fragilidades, as nossas necessidades, organizando o programa reencarnatório de cada etapa que o espírito precisa para poder evoluir, de cada reencarnação aqui na Terra. Então, nós vivemos como nesses programas que a gente vê estilo Big Brother, onde todos somos vistos, por todos os espíritos. Somente nós encarnados, que ainda estamos presos na face da Terra, não sabemos, não temos muita noção do que se passa com o vizinho, digamos assim. Mas a espiritualidade, ela tem noção de quem somos, porque fica impregnada em cada um de nós. Então, o nosso perispírito, ele fica gravado, todas as nossas ações, boas ou mais, as nossas necessidades, as nossas fragilidades, as nossas conquistas. E é como ele está citando. Todos os livros, você lê um livro, você marca com uma caneta, você coloca alguma frase, alguma
alguma observação, da mesma forma o perispírito. Todas as passagens que nós fazemos na face da Terra fica gravado nesse perispírito. Então, quando ele fala, Jesus possui igualmente os sinais dele, né? Mas ele também diz que as marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de suas atividades na experiência comum. Então, o Cristo ele se fez homem para nos mostrar o quanto podemos fazer. Ele foi a bússola que norteou nosso caminho. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho. Então, ele veio mostrar como nós deveríamos nos comportar, como deveriam ser as nossas atitudes frente a várias situações. E ele forneceu justamente esses padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, né? Tanto junto quando ele teve experiências vivendo na simplicidade, né? No pecado, quando ele encontrou aquela mulher adúltera, quando ele conversou com a mulher no poço de Jacó, a samaritana, e ele foi dando várias demonstrações de como deveríamos agir ao longo da vida. Cristo foi o maior mestre que nós tivemos. Todas as suas ações tinham um caráter pedagógico. Ele fez questão de agir e não só falar. Mostrou em cada situação como deveríamos nos portar. Ensinou amai-vos uns aos outros e não fez segredo ao ensinar a caridade na parábola do bom samaritano. Então, veja, ele viveu numa época, mas ele estava para além desta época. Porque ele não só transgrediu, né, os costumes da época, quando ele falava com uma mulher, quando ele desbancava até mesmo os doutores da lei na conversa com Nicodemos, né? Então ele veio para mostrar o que deveria ser. Cristo era o ser mais iluminado que pisou na face da terra, né? Então ele nos mostrava em várias ocasiões como nós deveríamos fazer. Tanto é interessante que eu sempre faço a simulação quando eu estou na dificuldade para saber como devo agir. Eu fico me perguntando, como Cristo agiria se estivesse no meu lugar? Porque é importante que a gente procure seguir as pegadas do Cristo. Nos dizemos cristãos, mas será que a gente segue as pegadas do Cristo? Conta-se uma história que um determinado espírito evoluído encontrou Cristo chorando. E aí ele perguntou, Senhor, por que choras? Choras por aqueles que não conhecem o Evangelho? E ele disse, não. Eu choro por aqueles que o conhecem e não praticam. Então precisamos sempre estar avaliando até onde nós estamos seguindo as pegadas do Cristo. Porque ele foi tão claro, ele foi tão transparente nas diversas parábolas, mostrando, né, que só a caridade era o caminho. Ele mesmo disse que ele era este caminho. Mostrou que nós precisaríamos conhecer a verdade para termos vida eterna. Então, nós que estamos dentro dos templos, né, das igrejas, dos templos espíritas, dos centros espíritas, e em qualquer outro lugar, outro espaço religioso, será que a gente conhece verdadeiramente os ensinamentos do Cristo? Será que a gente já segue esses ensinamentos? Será que a gente se pergunta o quanto a gente já evoluiu desde que nós chegamos aqui? Porque é muito importante que nós façamos esse balanço frequentemente, né? Então, como ele diz adiante, todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Então, o quanto nós já praticamos os atos semelhantes a Jesus, porque os recursos estão aí. Basta que a gente tenha vontade, de verdade, para encontrar esses recursos, para beneficiar aos outros, beneficiando a nós mesmos. Mas, se nós estivermos sempre adiando esses momentos, a gente vai ficar sempre à deriva e questionar e queixar de que estamos sendo prejudicados pela natureza, né, pelo universo, como a gente sempre costuma atribuir as nossas dificuldades aos outros. Dificilmente nós assumimos
que ainda somos pequenos, botamos de verdade a mão na massa para poder lidar com todas as nossas dificuldades. Mas a gente, quando verdadeiramente quer, a gente encontra esses recursos, né? Porque a nossa vontade, ela é o que há de maior para que nós possamos realmente cumprir o nosso programa reencarnatório. Então, será que a gente já sabe qual é a nossa missão? Qual é a marca também que a gente quer deixar no universo, né? Eu creio que quando a gente começa a se perguntar em realmente o que a gente está fazendo por aqui, a gente começa a encontrar as respostas. Então, mais adiante ele diz: quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observe os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. E aí vem Santo Agostinho, na questão 919A, dizer que ele tinha por hábito fazer um exame de consciência ao fim de cada dia, passando em revista o que ele havia feito. Perguntava-se se durante o dia ele não teria dado motivo para alguém se queixar dele, se ele tinha sido bom colega de trabalho, bom esposo, bom pai, bom cidadão, se ele tinha sido compreensivo, se alguém tinha algum motivo para se queixar dele, ou então se ele teria vergonha de alguma ação que ele tinha feito que ele não confessaria a ninguém. É preciso que a gente faça esses balanços, né, como ele chamava, que ele dizia que era como se fosse um balanço comercial entre a receita e a despesa, o que entrou na casa, o que saiu, o que a gente precisa fazer, né, para crescer, quais são as nossas faltas que nós precisamos corrigir. Então, isto é muito importante porque se nós não soubermos o que necessitamos retificar, como nós vamos passar adiante? É como um jogo, né? Você atravessa uma etapa, vem outra, atravessa uma etapa, vem outra mais difícil. Mas a gente precisa sair do lugar, da zona de conforto, né? E aí ele também, nesta mesma questão, ele diz que ele perguntava assim: se Deus me chamasse agora, estaria preparado para adentrar o mundo espiritual? E isso fica de reflexão para a gente, né? Porque o nosso tempo, nós não sabemos qual é esse tempo, né? A morte chega e ela vem, nos toma de assalto. Será que nós estamos com a nossa bagagem organizada? Volto a perguntar: qual é a marca que nós queremos deixar no mundo? Né? Como é que nós queremos ser lembrados? Quais são os feitos que nós gostaríamos que as pessoas lembrassem de nós? E se nós ainda não conseguimos ter esses feitos, será que não está na hora de iniciar? Será que esse não é um start, né? um insight assim, para que a gente desperte e possa realmente fazer aquilo que nós nos propusemos no plano espiritual, quando nós aceitamos o programa reencarnatório para aqui chegar? Então, vou deixar esta reflexão para a noite e dizer que esta foi a nossa contribuição para o divulgar.net. Agradecemos à amiga Patrícia pela reflexão do capítulo 8, que tem o título Marcas. Emmanuel, com muita propriedade, fala das marcas da humanidade e que cada um de nós possuímos as nossas próprias marcas. Pergunto: quais marcas estamos deixando para a humanidade? Pensemos. Agradecemos mais uma vez a nossa querida amiga Patrícia. Convidamos você para se inscrever no nosso canal no YouTube, @divulgar doutrina espírita, e conheça os nossos trabalhos. Paz no coração de todos.